Existem histórias que são como flores, desabrocham mesmo nos terrenos mais áridos, irradiando beleza e perfume em meio às tempestades. Rosa Maria, uma mulher simples, foi uma dessas flores. Sua vida, marcada pela entrega a Deus e ao próximo, ultrapassa o tempo. Ela foi uma missionária da Aliança de Misericórdia, que mesmo diante da dor e da doença, escolheu amar sem medidas e servir com todo o coração. A Rosa era uma grande irmã, se fez uma grande irmã para nós. Nós conhecemos na Aliança mesmo, bem no início na Aliança, essa pessoa maravilhosa que esteve do nosso lado durante esse tempo, né? Ele com a gente, sempre muito perto de nós, que se preocupava com os outros, que estava sempre se dando o máximo possível, principalmente para a Aliança, para Deus, né? Na verdade, para Deus. A Rosa, para mim, e acredito que para uma boa parte da comunidade, os irmãos devem concordar comigo, ela era para nós sempre aquilo que a gente precisava que ela fosse. Quando precisava ser mãe, ela era mãe, corrigia, acolhia, abraçava, dava colo. Quando precisava ser uma irmã que nos escuta, que nos compreende, que está do nosso lado, uma amiga onde a gente pode colocar as nossas confidências, aquelas coisas mais interiores da nossa vida e até os nossos próprios limites, as nossas limitações, né? Então eu acho que eu sintetizo quando eu tento pensar quem foi a Rosa na minha vida. Ela era aquilo que eu precisava em todos os momentos que eu precisasse, indiferente do que fosse, com o coração sempre muito aberto, com muito humor, mas principalmente com muita oração, com muita intercessão, com muita autoridade espiritual. Então, eu conheci a Rosa logo que começou as missas, né, de cura e libertação do Padre Antonello, que era na Igreja São Geraldo. Nós tivemos um encontro, né, de quem trabalhava nas missas lá no Horto, que era do Padre Ângelo, e a Rosa foi convidada por uma amiga nossa em comum para participar. E aí a gente começou a ter afinidade, ela começou a participar das missas e tal, e aí a gente convidou ela para participar da comunidade, que era bem o comecinho, né? Que a gente ia para Alfenas, fazia esses retiros, então ela participava conosco nesses encontros. E aí foi criando um laço de amizade, né? A gente, como nós morávamos perto, então sempre eu dava carona para ela até a casa dela, então a gente acabou criando esse vínculo de amizade, né? A gente brincava que eu falava que ela era minha irmã preta, né? A minha irmã pretinha. E a gente se dava muito bem, né? Brigava, discutia, mas a gente sabia que era uma correção de amor, era uma correção fraterna, né? A missão de Rosa na Aliança de Misericórdia foi mais do que um trabalho, foi uma aliança de amor. Ela se entregou de corpo e alma ao chamado de Deus, dedicando-se a servir, a acolher e a cuidar de todos que encontrava. Rosa enxergava em cada pessoa um reflexo do amor divino, e essa visão a movia a ser uma verdadeira missionária, comprometida em espalhar a misericórdia e a esperança por onde passava. A Rosa, eu a conheci em 2002, quando eu vim através do Grupo Arco-Íris, conhecer o Grupo Arco-Íris, que era hoje Comunidade de Aliança, né, da Aliança de Misericórdia, e a Rosa já era consagrada externa, hoje, né, comunidade de vida, hoje missionária no mundo, né, que ela morava com a família dela. Então eu conheci a Rosa na Comunidade de Aliança, e durante muitos anos na Comunidade de Aliança, ela me acompanhou na direção espiritual. Então fizemos uma grande amizade, né? A princípio era uma amizade, depois tornou-se assim uma relação de mãe e filha muito bonita mesmo. Rosa me ajudou muito, foi um marco diferencial na minha vida, eu diria. Eu enxergava a minha mãe como uma pessoa que se doava bastante para as pessoas. Ela se entregou a vida dela inteira para Jesus e eu acho que era bem difícil como filha, porque eu tinha que dividir ela com as pessoas que
não eram filhos, mas consideravam ela como mãe. Porque a gente conheceu ela antes de Aliança de Misericórdia, durante... E outra, embora a essência dela seja essa mesmo, óbvio que a Aliança só ajudou a transformar. Então a essência dela sempre foi ter caridade, do amor, mesmo antes de se converter. Sim. Óbvio, a Aliança ajudou e ela potencializou a questão do que ela era, da caridade que ela tinha, Sim. do amor que ela tinha, dessa doação que ela tinha. Mas ela já era isso. Já, ela era muito... verdade. Ela já era isso. A Rosa se tornou uma pessoa amorosa, eu não digo que ela se tornou, eu acho que ela já era, né? Ela nasceu para a maternidade, né? Ela teve três filhas mulheres, né? E um homem, né? E ela sempre amou os filhos, os netos, né? E mesmo com o marido, o ex-marido dela, tudo que ele fez com ela teve um casamento conturbado, ele teve uma outra família, quando ela descobriu ele já tinha outra família, né? Então assim, foi um baque, né, para ela, e foi justo no momento em que ela tinha acabado de falecer a neta, né, uma netinha que era da filha da Vivian, e assim, ela acho que absorveu isso para ela e logo em seguida foi a separação, né? Mas ela conseguiu, acho que, superar. Se ela não conseguiu superar, ela soube guardar muito bem dentro dela. E ela acolhia tudo isso, então ela não transpassava essa dor, né? Por mais que no nosso momento de intimidade, alguns momentos ela mostrava um pouco de tristeza, mas ela não deixava o lado de mãe, né? A gente falava que era um lado de mãezona mesmo, né? Aquela mãe que tá ali, que acolhia. A casa dela era uma casa pequenininha e você chegava lá, nunca ela estava sozinha, porque estava a filha com o marido, com os netos e sempre mais gente chegando e sempre mais pessoas e ela sempre acolhendo, né? Ela nunca falava não. Eu conheci a Rosa através de uma amiga, Cíntia Piva, que ela me levou numa missa, né? E lá eu conheci o repouso no Espírito. E foi muito bom. E assim, logo de cara eu gostei da missa, porque eu não ia à missa comum, muito raro. Eu estava bem afastada da igreja. E daí ela comentou que a Rosa fazia atendimento individual, porque eu estava numa fase que tinha terminado um relacionamento, eu estava muito mal. E eu vim, foi nesta casa. E quando eu cheguei aqui, eu me simpatizei e eu não quero chorar. Deixa eu parar. Foi amor à primeira vista. Daí ela me atendeu e o que mais me tocou foi quando ela me levou em frente ao Santíssimo, coisa que eu nunca tinha tido contato. Aquilo me emocionou muito. E daí, né, ela atendeu, conversou comigo. Ela foi muito aberta, ela foi muito direta, ela conseguiu entrar, assim, lá no fundo. É interessante pensar que apesar dessa força desse sim, do assumir o seu chamado e a sua missão, né, quantas pessoas Deus pôde operar por meio dela a serem curados, milagres, libertos, né? Ao mesmo tempo, que bonito olhar e lembrar a fragilidade humana que ela também experimentou. Quantas cruzes a Rosa Deus apresentou a ela. Na família, na saúde dos netos, tantas dores, mas que ela sempre se colocou como Maria mesmo, né? De pé aos pés da cruz, porque a fé dela, a força dessa mulher, a coragem de seguir em frente, né? Isso nos uniu muito, porque às vezes tinha que carregar a Rosa no colo, né? Como muitas vezes, né? Chorávamos juntos pelas dificuldades, mas era bonito de lembrar isso, né? A fragilidade que tocava a vida dela, as dores, as cruzes, mas a força dela de estar em pé pela fé junto com Cristo sempre. Minha amizade com a Rosa era uma amizade de liberdade. Era uma amizade de liberdade porque nós nos conhecíamos muito mutuamente.
E quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de conhecimento mesmo, assim, conhecimento de gosto, conhecimento de limites, de dificuldades, né? Eu sou uma pessoa que tem um temperamento um pouco forte. A Rosa era uma das pessoas que conseguia lidar comigo com muita tranquilidade, mesmo com o meu temperamento forte. Ela colocava o meu temperamento no lugar, muitas vezes, às vezes ela me via bravo, ela sabia como me acalmar, ela sabia como relevar determinadas coisas. Então nós éramos grandes amigos e parceiros de missão, né? A gente estava em missão a todo momento, em todo lugar, muito junto. E isso era uma graça muito grande, então todas as vezes era eu que levava ela para casa, deixava ela às vezes no meio da madrugada, na casa dela. Então a nossa amizade ela era muito profunda nesse sentido. A Rosa me conhecia, ela de olhar me conhecia. E sabia que eu não estava bem, ou que eu estava muito eufórico, eu estava muito triste. Ela era alguém que me conhecia só de olhar, porque a gente se conhecia há muitos anos, né? Até um pouco antes da aliança, nós já nos conhecíamos. Então, a Rosa era uma amiga que tinha capacidade de ler a minha alma. Quantas vezes, assim, no momento da gente chorar junto, né, da gente dividir coisas pessoais, a gente tinha essa intimidade, né, de dividir, né, a vida particular mesmo, não só de comunidade, mas a vida particular. E assim, a simplicidade, o olhar que ela tinha, né? Ela não demonstrava raiva, toda vez que poderia ter alguma coisa que poderia nos levar a esse sentimento de raiva, ela fazia a gente ver de uma outra maneira. Rosa era uma mulher de força e doçura, uma combinação rara e poderosa. Sua força estava em sua fé, em sua coragem diante das dificuldades, mas ao mesmo tempo havia uma doçura em sua maneira de lidar com os outros, uma ternura que tocava profundamente quem se aproximava dela. Eu creio que o maior legado da Rosa seja a ousadia. Ela era uma mulher ousada no ministério que Deus confiou a ela, né? Nós sabemos hoje, pela diretriz da igreja, por exemplo, que nessa área de libertação, quando se fala principalmente de exorcismo, isso é uma realidade reservada ao sacerdote, e não a qualquer sacerdote, aqueles que são nomeados pelo senhor bispo, pelo seu bispo, para que possam exercer esse ministério, né? Isso é indiscutível, não? Mas nós sabemos que tem pessoas que têm uma autoridade de libertação diferenciada, né? Eu presenciei muitos momentos em que pessoas estavam sendo alvo de oração, inclusive num lugar onde tinha mais do que um sacerdote tentando rezar pela libertação daquela pessoa, e nada estava acontecendo. E quando a Rosa chegou, aquela pessoa que estava sofrendo por uma opressão maligna se manifestava de uma forma muito mais violenta, e quando a Rosa rezava, essa pessoa era liberta do mal que essa pessoa estava vivendo. Porque ela tinha essa personalidade também forte, né? Ela exigia muito, ela era muito exigente em cada detalhe, né? Porque você imagina que ela era responsável pelas missas de quinta-feira no Bresser, vinha até chegar a 3.000 pessoas nessas missas, né? Então você tinha que ter ali formar as pessoas para que pudesse ali ser uma coisa perfeita, uma missa muito perfeita no sentido, né? E ao mesmo tempo, sabe o que eu lembrei agora, assim, um cuidado com o sagrado, né? A parte da liturgia, com o sagrado mesmo, né? Feito com muita reverência, né? Com muita profundidade, né? Então isso também era um traço que caracterizava a Rosa, né? Olha, a Rosa era uma pessoa muito simples, né? Ela tinha um carinho, um amor muito grande, né? Com todo mundo. Ela não fazia distinção nem de classe, nem de dinheiro. Ela tinha amigos tanto da classe alta, né, que tinha muito dinheiro, e tinha amizade com aquele que era morador de rua, né? E ela até brincava, que ela falava que os filhos dela, né, eram os moradores de rua, né? E ela assim, ela tinha aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado, né, que uma mãe mesmo tem, né? E ela tinha todo esse carinho, esse zelo com cada um.
a Rosa ela pensava as coisas daqui 1 ano lá na frente, sabe? Então, assim, quando ela vinha, quando os padres falavam alguma coisa, ia ter um encontro, ou ela ia atender alguém, ela se preparava de tal modo, então, assim, quando acontecia, ela já sabia tudo o que ia acontecer e do jeito que poderia dar errado. Então, o temperamento, nesses momentos, assim, ela se transformava, porque ela não se conformava que nada desse errado, porque ela já sabia como que era para fazer. E a gente falava, olha, não deu certo. Então, vocês não fizeram como eu falei. Não tinha jeito. Ela assim, tinha um temperamento extremamente forte também, nesse sentido de correção e daquilo também que ela planejava com o trabalho dela, com oração, né, sempre rezando antes de tudo, colocando a gente para rezar, ensinando mesmo, sabe aquela coisa de mãe, ó, vamos rezar, vamos fazer intercessão por isso, pelo encontro. Então, não veio por quê? Não veio, não vai servir aqui. Então, ela não brincava. Ela nunca brincava com a questão de oração, de serviço, ali na evangelização, não tinha essa. Não rezou? Não veio para a intercessão? A gente combinou de fazer o quê? Você fez? Não fiz. Então, assim, e ela olhava para a gente, ela sabia, parece que a gente estava pensando, uma coisa impressionante. Ela usava óculos assim, ela baixava o óculos assim... Ela olhava dentro do olho da gente assim, eu não sei se era esse olhar que já despia a gente, com o olhar tipo assim, não adianta esconder nada, porque agora ela, né, já sabe de tudo e a gente acabava falando tudo, né, até pela confiança, e ela dizia assim, ela não tinha o menor problema em mudar qualquer um de um setor. Se achava que você era do setor ali, você estava na cozinha, você estava na liturgia, não importa onde você estava. Eu podia estar no encontro em um lugar, no outro encontro em outro lugar. Ela era muito boa também para isso, fora as correções fraternas. E aí, se ela olhasse, não fez, não rezou, não vai ficar aqui trabalhando. Ou então, você vai fazer o encontro. Você não vai trabalhar, você vai trabalhar nos intervalos. O maior legado que ela deixou para mim era sobre o amor. Porque ela falava para mim, amar quem te ama é muito fácil. Você precisa amar quem não te ama. Você precisa amar até doer. Se não tá doendo, não é amor. Ela sempre falava isso. Sempre. Que o amor dói, mas que ele transforma. Que o amor dói, mas ele cura. Que o amor transforma. Que o amor cuida. E que se não doer, não é amor. Pensando no grande dom da Rosa diante das multidões, nos encontros de cura, nas missas da Bresser, né? Fico pensando hoje, né? No Congresso das Mulheres, né? Festa das Tendas, todos esses nossos grandes eventos, né? Hoje a gente tem a Cleo, né, que também é uma mulher de tanta oração, de tanta fé, que também está num momento frágil da vida, né? Mas eu fico pensando, se a Rosa tivesse aqui, essa mulher do fogo, que conduziria as orações com tanta força, né? É um legado que ela deixou para a aliança, deixa para cada um de nós, para a minha vida, tomar posse dessa oração carismática, né, no fogo do Espírito. A aliança tem tanto isso, né? E a gente tem isso na vida de tantos missionários. Pega o Padre Rodrigo lá, né? O dom dele, né? E tantos outros. Eu acho que é um legado que ela nos deixa e que a gente não pode nunca deixar de lembrar e de ser fortalecido, porque é um dom que Deus deu à aliança, é um dom do nosso carisma, né? Levar à frente essa evangelização no fogo do Espírito Santo e no poder da oração carismática, né? O que eu mais sinto saudade da Rosa foi, sabe, o abraço, o acolhimento, né? Eu não precisava falar, né? Só de eu olhar para ela já sabia o que eu estava sentindo, né? E eu sinto muita falta até hoje disso mesmo com ela, sabe? Porque a gente dividia muito os nossos sentimentos. Então eu sinto muita falta disso. E até hoje eu converso muito com ela, né? Nas minhas orações, e eu falo o quanto ela me faz falta. Mesmo quando o câncer começou a consumir o seu corpo, Rosa se manteve firme, como uma flor que resiste às tempestades.
Ela enfrentou a doença com uma serenidade que só a fé pode proporcionar, entregando-se nas mãos de Deus. Cada dia era um novo desafio, mas Rosa nunca deixou de acreditar, nunca deixou de lutar. Ela sabia que mesmo nas dificuldades, sua vida tinha um propósito maior, e esse propósito a fez resistir até o fim. Um dia, voltando de uma evangelização no Rio de Janeiro, ela sente uma falta de ar. Esse momento foi difícil. E foi visitada pelo câncer, né? Quando que a gente poderia imaginar? Mas esses são os mistérios lindos de Deus, né? Essa talvez tenha sido a sua maior cruz, né? Receber essa notícia. Mas nem isso abalou a Rosa, né? E nós sentimos uma força juntos, né? Porque a gente queria dar para ela a força que ela precisava para poder lidar com isso. Ela é o arrimo da família dela. Quantos filhos, netos, uma família enorme. Ela era a força dessa família, sempre foi, né? Então, nosso desejo como irmãos era poder seguir com ela cada passo dessa doença para que ela não esmorecesse também, né? E ela caminhou assim. Ao longo da enfermidade, né, logo que ela descobriu a enfermidade, eu fui uma das primeiras pessoas, acho que ficou sabendo a respeito disso. Isso aconteceu quando ela, inclusive, estava pregando lá no Rio de Janeiro, junto com o padre Luiz Fábio. Ela estava dando lá para os meninos o retiro dos pecados capitais, que é o retiro de libertação que nós pregamos aqui na comunidade. E logo que aconteceu isso, o padre Luiz Fábio falou com alguns de nós, ela me ligou, né, dizendo a respeito dessa situação. E para todo mundo sempre é um choque, né? Quando vem a notícia, né, de um câncer, é sempre algo muito preocupante. Mas ao longo da enfermidade, nós vimos na Rosa um exemplo de como viver bem a vontade de Deus, indiferente da situação física que a gente se encontre, né? Ela era uma mulher de muita esperança. A Rosa sempre teve muita esperança ao longo de todo esse tempo. E uma coisa que nós observamos foi verificar que ela não se desesperou, ela não perdeu a esperança em Deus, né? Ela não permitiu que a doença roubasse Deus dela. Pelo contrário, né? Ela a todo momento estava com Deus, né? Foi um período bem difícil, mas que em todo momento ela acreditava que ela não falava sobre cura, falava que se a dor ou se o que ela sentisse servisse para transformar ou mudar uma alma, ela dedicava toda a dor dela em prol disso, em prol das pessoas viverem o Jesus verdadeiro, que ela conhecia e que ela acreditava que era o melhor para ela. Então foi um momento difícil, foi rápido, intenso. Logo que ela descobriu, no dia que ela descobriu a doença, né, que ela estava viajando, que ela voltou e que ela já foi internada, eu estava aqui em São Paulo e eu tinha vindo para me encontrar com ela, porque eu estava fora de São Paulo nesse período. E aí me falaram que ela estava internada, que ela não estava bem. Aí na semana seguinte eu voltei para São Paulo para visitá-la e assim, a surpresa foi muito grande, porque ela já sabia do câncer e eu cheguei para consolar e quem foi consolada fui eu. O momento mais difícil com a Rosa foi quando eu descobri que ela estava com câncer. Não só que ela estava com câncer, mas o estágio que já estava o câncer. Tanto que tinha tomado no corpo dela, ali tivemos muita esperança nos primeiros momentos, primeiros dias e meses, e aí de repente quando ela foi por tratamento paliativo, né? Ali foi terrível, aqueles dias, aqueles meses foram assim, como se tivesse perdido o chão mesmo. Tiveram pessoas ímpar que se dedicaram a cuidar, a ficar, a amar, a levar Jesus para ela todos os dias, para ela poder participar das missas, para ela poder viver até o último dia, próprio Jesus vivo mesmo. A gente sentiu muito amor de todas essas pessoas. Chegou o momento em que Rosa teve que dar o seu último suspiro nesta vida terrena. Um adeus doloroso, mas repleto de paz.
Sua despedida foi marcada pela serenidade de quem viveu plenamente, de quem cumpriu sua missão com amor. Rosa partiu deixando para trás um vazio, mas também uma certeza, a de que seu espírito permanece vivo em cada um de nós, intercedendo e abençoando aqueles que continuam a caminhada. Os últimos dias, momentos da Rosa, inclusive, eu estava com ela na noite, ela faleceu de manhã, né? Um dia de manhã, quinta-feira, e eu tinha passado a noite com ela no ICESP, ali do Hospital das Clínicas. Eu, a Eveline e a Tati belíssima, né? Que cantava e tal. Nós três tínhamos passado a noite com a Rosa no hospital. Eu já estava há vários dias, tanto porque eu pedi, mas também a pedido das filhas dela, da família dela de sangue. E a gente conversava, brincava, e ela ali na cama, daquele jeito, ela falava comigo como se estivesse numa evangelização, em outro lugar. Ela falava assim, não, mas você, como é que tá? O que você fez? O que você vai fazer? Sabe, assim, normal. E acreditando mesmo, não sei se pra gente ficar firme, mas acreditando que ela ia sair dali, ia voltar e continuar o tratamento e ficar bem. Ela transpassava isso pra gente, ela passava isso pra gente, né? De que ela ficaria boa a qualquer momento, e a gente acreditava, ela era tão boa nisso que a gente acreditava, que a qualquer momento os médicos iam falar, não tem mais nada, foi curada, milagre, a gente acreditou nesse milagre, e ela também. Na última semana que ela morreu, me ligaram, eu estava no interior, eu vim para São Paulo, porque um amigo nosso em comum, o Roberto, me ligou e falou, olha, se você quiser vê-la viva, você vem, porque o médico já deu o prazo muito curto de vida para ela. E eu cheguei, assim, imaginando que eu ia encontrá-la prostrada numa cama, né, morrendo. E a minha surpresa foi chegar, vê-la com um sorriso lindo, que era aquele sorriso que ela tinha, alegre, brincando. E aí, na hora da partilha, todo mundo chorou. E ela pediu para que a gente não chorasse. Porque o propósito que Deus escolheu para a vida dela, ela tinha cumprido. E que aquilo ela estava confiante, né? De que ela ia para os braços do Pai. Ainda ela falou, não sei, né? Porque eu tenho muito pecado ainda, né? Ela brincava com a gente. E eu lembro nitidamente todas as pessoas que estavam no quartinho dela, né? E ela pediu para cada um partilhar qual era o sentimento que a gente tinha com ela, né? E aí foi todo mundo chorando, a despedida e tal. E naquele momento, né, eu sabia que eu não ia mais vê-la, né, com vida. E ela não transpareceu em nenhum momento tristeza, nenhum momento. Aquele sorriso dela ficou gravado para mim. Próximo à sua Páscoa, ela falou assim pra gente. Bem próximo. Uma semana antes. Uma semana antes. Ela falou assim pra gente, uma vontade de comer o japonês, ela adorava comida japonesa, né? E nós fomos a um restaurante japonês naquele limite da vida, assim, né? Uma fragilidade já da vida dela. Ela morreu, talvez uma semana, 10 dias depois, né? Mas com tanta alegria. E de fato eu fico pensando, será que ela tinha vontade de comer aquele japonês aquele dia? Ou ela queria fazer aquele ato para nos amar? Para poder estarmos juntos mais uma vez, né? Então, porque parecia que tudo era muito mais só do que aqueles momentos que nós vivíamos. Tinha algo muito maior juntos, né? E depois nós tivemos a graça de poder estar ao lado do leito de morte dela. Que foi algo sofrido, claro, né? Mas ao mesmo tempo a gente conseguia respirar a beleza que é estar ao lado de uma pessoa que Deus está chamando, que está se preparando para estar na presença de Deus, né? E a gente cantava aquela música, céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero estar para sempre, né? E ela foi assim, mesmo fazendo uma passagem tão serena, né? Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou
pra mim. Foi algo que, imagina, eu estava no Rio de Janeiro, de repente embarco aqui em São Paulo e vou para um ponto de socorro e sou internada e falam para você, olha, tá com câncer. Né? O diagnóstico era outro depois que eu estava com esse câncer. Nesse momento eu recorri ao Senhor. Eu peguei o terço e comecei a rezar e pedir ao Espírito Santo mesmo que ele viesse. Pedir ao Espírito Santo que ele estivesse comigo. Pedir ao Espírito Santo que me acalmasse. E eu tenho certeza que a fé de que Jesus estava ali ao meu lado, a fé de que eu sentia a presença de Nossa Senhora, mesmo de forma muito clara para mim, me fez estar fazendo com que eu passe por esses momentos de uma forma diferente. Então eu digo, a fé é algo que nos move, que nós não percebemos, mas que principalmente no momento de sofrimento, para mim, tem sido fundamental. A saudade da Rosa é uma flor que floresce em nossos corações. Suas memórias, suas palavras, seu sorriso, tudo permanece vivo em cada um que teve o privilégio de conhecê-la. A ausência física é preenchida pelas lembranças de uma vida dedicada ao amor. Até as orações que ela fazia eu sinto falta, porque a gente fala, gente, é possível de orar, mas às vezes na maior fraqueza, aquele ânimo, aquela oração que ela fazia, aquele toque de mão, não tem mais. Parece que foi ontem, parece que o tempo não passou, parece que todos os dias eu lembro da minha mãe, do que ela foi. Às vezes eu tento seguir o que ela foi, mas é muito difícil. Eu peço, eu rezo, mas foi e é muito difícil viver sem ela, sem o toque doce dela, sem as palavras sábias, sem a condução dela nos dias, nos momentos mais difíceis, porque ela sempre tinha uma palavra, sempre tinha um conforto e um colo. Sempre tinha um colo. E é muito difícil ficar sem o colo dela, é muito difícil. Esse dom de fazer as pessoas se aproximarem, com isso dar a providência, mas as pessoas bebiam muito daquilo que ela fazia, daquilo que ela conseguia das pessoas se aproximarem da aliança. Né? Se aproximando da aliança, se aproximava de Deus, e isso era uma graça muito grande. Ela tinha esse dom, quantas e quantas pessoas só falavam com ela. A providência, quando precisava, ela acionava aquela rede dela, né? Um negócio, a rede era, não é que era dela, né? Mas as pessoas confiavam nela. Não confiavam nela, porque foi ela que trazia, ela que rezava. A saudade dela é muito grande, imensa. Para os dias de hoje, pessoas como a Rosa, nós temos que pedir a graça que Deus levante mais pessoas com o mesmo ministério, com a mesma autoridade de ministério de libertação que a Rosa teve no meio de nós. A risada dela ecoa assim, sabe, quando a gente lembra dela. Ela foi sal, luz, né, na vida de muitas pessoas. Eu posso te garantir isso sem a menor sombra de dúvida. Rosa Maria foi uma fonte de conselhos e bênçãos para todos que a procuravam. E ainda hoje ela aponta um caminho que nos convida a viver com a mesma entrega e devoção que ela viveu. Uma das imagens fortes que eu carrego na minha mente foi um dos últimos encontros de cura e libertação com o Padre Antonello, que foi naquela quadra dos bancários ali perto da Igreja da Boa Morte, e ela estava ali, recebeu oração, mas estava ali em postura de ser serva. Ela estava na cadeirinha, já não conseguia andar muito direito por conta do tratamento e tudo mais, mas estava com o terço na mão, rezando e intercedendo pela libertação das pessoas. Ela que foi capacitada, né? O Padre Antonello ajudou, mas com certeza capacitada por Deus nas grandes manifestações ou nas grandes coisas, ela que era chamada ali naquele momento a vir, porque alguns servos ainda eram novos, os servos tinham aquela insegurança, é ela que vinha, né, em
em muitos momentos, principalmente nas missas, dessas missas que a Bia fala no Brescia que tinha muitas manifestações, ou mesmo nos encontros, às vezes, no Ibirapuera, enquanto ela sempre estava junto, ela era a pessoa que foi capacitada para aquele momento que o padre não podia ir, que ele estava ali pregando, ou estava ali no momento da oração dele, era que se aproximava, se tivesse uma manifestação mais forte, ela que era a pessoa que se colocava ali. E essa colocação essa capacitação, ela também foi ao tempo passando para os outros servos, né? Os servos foram também capacitados por ela, por isso, né? Para esse serviço, né? Nossos padres brincavam com a Rosa sempre, falavam, caça churu, né? Porque Rosa tinha dons de cura e libertação, né? Cura interior, rezava por libertação e muitas pessoas foram curadas através desse dom da Rosa de cura, até cura física, né? Ela tinha esses dons assim fortíssimos e nós a acompanhávamos. Eu particularmente viajei com a Rosa pelas fraternidades, pelos cursos que ela fazia na comunidade e aqui também em São Paulo, quando ela estava aqui. Eu queria sempre estar com a Rosa, porque esse agir de Deus na Rosa era algo que me encantava, me impressionava. Sabe quando você vê assim o seu pai, sua mãe, você fala, eu vou crescer, eu vou ser igual a ela? Eu já estava grande de tamanho, mas ali no caminho, bem pequena, eu olhava a Rosa com essa força, não pelos dons, mas pela forma que ela deixava Deus trabalhar com ela e que ela se abandonava em Deus. Ela sempre foi muito direta e ela ajudou muito na minha espiritualidade. O ensinamento que ela deu eu trago até hoje. E muita coisa não foi melhor na minha vida porque eu fui desobediente. Hoje eu entendo onde ela falava da desobediência, né? E ela falava, você é teimosa. Eu fui tão teimosa que sofri muitas consequências, que hoje eu vejo que se eu tivesse... É que é tudo no seu tempo, né? Por mais que a pessoa às vezes fale, a gente não consegue acolher, não consegue se ver como a gente se vê como é, mas não consegue mudar. E foi isso, foi muito bom. O que eu sinto mais saudade da minha mãe? De tudo, da mão quentinha, do carinho, da sabedoria, da comida, de tudo. Sinto saudade de viajar com ela. Todo janeiro a gente ia viajar, todo mundo. Ela levava todos os netos dela, ia todo mundo. Sinto muita saudade, muita. Do sorriso. Ela falava assim, olha, se você não der o melhor para Deus aqui, você nunca vai ter o melhor de Deus. Então dá o melhor para Deus, porque você vai ter dele o melhor. E assim, a vida da Rosa se tornou uma eterna oração. Mesmo em meio às maiores dores, ela escolheu se doar, transformando cada desafio em uma oportunidade de amar. Seu amor, visível em cada gesto de acolhimento, se tornou um testemunho de bondade. Que Rosa Maria, a Rosa da Aliança, continue a inspirar nossos corações e a nos lembrar que mesmo nas sombras, o amor e a luz de uma vida bem vivida jamais se apagam. Que sua memória nos leve a viver com a mesma coragem, compaixão e devoção que ela demonstrou a cada dia.